Olá, boa noite. Essa noite temos o prazer de receber convidados especiais para dar continuidade a uma ação da Escola IDEM, que procura levar aos alunos novas e boas oportunidades de pensar na carreira que desejam seguir. Hoje vamos falar de duas carreiras que surgem muito frequentemente quando falamos de projeto de vida: polícia militar e jogador de futebol. Para isso recebemos os esportistas Luiz Carlos do Prado, ex-jogador, Ademir Eugênio, ex-jogador e professor de futebol, Paulo Monteiro, empresário e pai que sonha junto com o filho, e os oficiais Tenente Maiara Tatiana Bernardes e o Sargento Jefferson Roberto Pérez. Temos o aluno José Antônio Mataruco Duarte Hicks fazendo a mediação no nosso bate-papo. Uma boa noite a todos, passo a palavra. Boa noite a todos, caros alunos e alunas, pais, amigos, comunidade aqui presente em nossa live. Hoje vamos dar continuidade a um projeto que faz parte do MME, que visa a melhoria de resultados educacionais de cada um dos estudantes. O projeto intitula-se Meu Sonho, mesmo em período de pandemia. Nesta semana, teremos profissionais da área de segurança pública e dos esportes falando conosco, esclarecendo dúvidas sobre as profissões dessa área. Desde já, agradeço a presença dos nossos convidados. E neste momento, estou sem máscara por estar sozinho na sala e por todas as medidas de protocolo e distanciamento serem adotadas. Antes de iniciarmos a roda de conversa, vamos assistir ao vídeo do canal 100. Vamos iniciar nossa roda de conversa com a área de esporte. Sonho de muitos brasileiros, motivo de esperança e de expectativa de muitas famílias. Para esse bate-papo estarão presentes conosco Luiz Carlos do Prado, ex-jogador com passagens em vários times, como Flamengo, Inter de Limeira, União São José de Araras, pelo futebol baiano, atualmente funcionário de uma multinacional. Ademir Eugênio, ex-jogador com passagem pelo Palmeiras, União Bandeirantes, Paraná, Dourados no Mato Grosso do Sul. Hoje trabalha com formação de jogadores e funcionário público. Paulo Monteiro, ex-jogador, empresário e pai de jovem, o Paulo Vitor, e como tantos, almeja ser jogador de futebol. Em comum, eles têm uma coisa: todos foram ex-alunos da nossa escola e são apaixonados por esporte. Nossa roda de conversa terá aproximadamente 1 hora de conhecimento. Na primeira parte, conversaremos com os esportistas apresentados. Na segunda parte, integrantes da área de segurança pública vão responder as perguntas de vocês. Para começar a responder, Luiz Carlos, carinhosamente para Junqueirópolis, Mencal. Luiz Carlos, qual a principal dificuldade para chegar ao profissional? Olá, primeiramente eu gostaria de agradecer o convite e a escola por essa iniciativa tão linda e tão importante. Eu vou por partes, né? Primeiramente, eu acho que você tem que querer e sonhar com isso. Como era no meu tempo de garoto, todo mundo sonhava em ser um atleta, um jogador de futebol, e comigo não era diferente, né? E com isso eu fui atrás, né? E nas primeiras vezes eu acabei não sendo feliz, né? Eu poderia ter até desistido. Gostaria até de contar um fato aqui que eu compartilhava agora há pouco com o Paulo, com o Ademir. Certa feita eu saí para fazer um teste no São Paulo, e ficou combinado de um diretor da equipe de base ficar me esperando no terminal do Tietê, no balcão de informações, 6h30 da manhã. E eu, com 14 anos de idade, peguei uma autorização do juiz, fui para São Paulo, cheguei de lá 6h30 da manhã, e o Geraldo foi aparecer lá 4h30 da tarde. Fui para o Morumbi, dormi na arquibancada, no outro dia treinei 10 minutos e ele me mandou de volta para casa. Talvez eu poderia ter desistido, mas eu persisti. Então a perseverança, primeiramente, ela é muito importante. Essa é a primeira fase, é o primeiro ponto. Segundo ponto, depois que você ingressar numa equipe, na base, você tem que entender que vai haver concorrência. Toda semana, nos clubes que eu joguei, principalmente na base, eram jogadores do Brasil inteiro que chegavam para fazer teste.
todos também em busca de um lugar, em busca de uns sonhos, e eu tinha que fazer por onde. Eu tinha que se manter, porque se aparecesse alguém ali que fosse melhor do que eu ia embora e ficava o outro. Então, tinha uma concorrência sadia. Então, tinha que haver muito empenho da minha parte, né, saber das minhas dificuldades, aqueles fundamentos que eu tinha dificuldade, acabava o treino, todos iam embora, eu ficava um pouquinho a mais para poder aperfeiçoar aquele fundamento que eu tinha dificuldade. Então, esse é um ponto, mais um ponto. E o último ponto é você se preparar para quando a oportunidade vir, você está bem fisicamente, tecnicamente, e psicologicamente também, emocionalmente, para quando a oportunidade vir, né, você poder exercer o seu trabalho, né, e com certeza ingressar aí numa equipe de profissional. Mais uma pergunta. Como é a rotina do profissional? Cara, a rotina exige muita disciplina, né? Renúncias. Meu filho nasceu numa segunda-feira. No domingo, eu joguei contra o Mojimirim. Quarta-feira, a gente tinha o Corinthians em Araras. Eu procurei o treinador Jair Pisserni e falei, meu filho nasce amanhã. Ele falou, você vai lá, dá uma olhadinha nele, que precisa concentrar, que o jogo é importante na quarta. Então, jogamos em Mogi. Na segunda, eu fui no hospital, vi meu filho ali, sujinho de sangue ainda. Né, passou assim bem rápido na minha frente, fui concentrar para jogar na quarta noite, eu fui vê-lo somente depois do jogo da quarta-feira, por volta das 11h30, meia-noite. Então, existem essas renúncias, mas é algo gratificante, porque é um sonho que eu sonhei, e disciplina, treinamento, horários, eu acho que não só para o futebol, eu acho que em todas as áreas, horário, disciplina, né, cumprir os horários, né, acho que isso é importante para você ser bem sucedido, acho que não só no futebol, mas em qualquer área, acho que isso é fundamental. Luiz, enquanto jogador, houve uma preocupação em seguir outra carreira? Olha, isso foi uma falha minha. Hoje, se eu pudesse aconselhar alguém, algum jovem, que esteja tentando ou querendo ingressar na carreira de atleta profissional de futebol, se eu puder aconselhar, né, que ele paralelamente aí estude, né, com certeza isso é muito importante. Né, eu subi jovem para o profissional, então você concentrava na terça, jogava na quarta, né, na sexta-feira já treinava, então eu tive pouco tempo, né, mas foi algo assim que me fez falta. Mas o futebol é algo assim tão maravilhoso e nos dá tantos amigos, que eu já no final de carreira, alguns amigos em Araras me procuraram e falaram, Luiz, fica com a gente aí, né, tem uma multinacional aí, a gente vai arrumar um emprego para você, e você vai ficar aqui com a gente. Então o futebol me abriu essa porta também, e eu sou grato pelo futebol. Luiz, o Antony gostaria de saber se na sua época era oferecido algum tipo de produto para melhorar a performance. Tinha antidoping? Olha, existiu o exame, e os clubes que eu joguei não tinha esse costume, né, de usar algum outro produto ilícito para que o atleta tivesse um melhor resultado. Né? É lógico que talvez algum atleta, como nós já vimos casos, ele por conta própria, por si só, ele usava algum produto aí sem o clube saber e ele caía no doping e era punido. Né? Eu acho que isso é a pessoa se enganar a si mesmo, não é verdade? Acho que o caminho é treinar, o caminho é se dedicar, o caminho é fazer por onde. E quando você trabalha, quando você é uma pessoa de bem, você é honesto, com certeza as coisas acontecem. Acho que esse caminho aí, né, não leva ninguém a lugar nenhum. Muito pelo contrário, as pessoas que fazem uso disso, depois que param de jogar, acabam se tornando até um dependente químico, causando problema não só para si só, como também para toda a sua família. Para fechar, qual o seu maior ídolo no futebol? Olha, eu sou um pouco suspeito em falar, né? Na verdade, eu tenho dois. Eu convivi com o Roberto Carlos durante 4 anos.
né? Eu cheguei em Araras em 87, ele chegou no começo de 88. Então, eu conheci o Roberto, seu início, né, a dificuldade, as origens, da onde que ele veio, né? Então, é um orgulho para mim hoje saber que o Roberto é o maior lateral esquerdo da história do futebol mundial. Isso, né, eu creio que ninguém tem dúvida. Então, é uma pessoa que eu vi, que eu conheci, né, conheço os pais, até hoje converso com os pais. Então, ele, com certeza, é uma pessoa que eu admiro muito. E o outro, né, quando eu estava com 27 anos, acabei indo para o Rio, né, o treinador e amigo, e um grande jogador, Ailton Lira, acertou para mim ir para o Rio, e eu chegando lá sem conhecimento nenhum. Quem estava de treinador em 97 era o Júnior, esse que é comentarista da Globo. E de ver a humildade desse homem, da forma como ele me recebeu. Eu cheguei lá numa quinta-feira, o Flamengo tinha jogado na quarta, e o Flamengo tinha só grandes jogadores, Romário, Nélio, Mancuso, Júnior Baiano, Atirso, Juan, Júlio César. E ele me tratou tão bem, com tanta humildade, não fez diferença nenhuma comigo nem com os demais que estavam ali. Então ele passou a ser uma pessoa também que eu admiro, né? E quando eu vejo ele na televisão aí comentando, torço por ele, porque ele merece. Agora vamos falar com o ex-jogador e hoje pai, que busca ajudar o filho a realizar o sonho de ser jogador de futebol, Paulo Monteiro. Paulo, qual tem sido a maior dificuldade para realizar testes nos times de futebol? Primeiramente, boa noite a todos. Não tem muita dificuldade. Hoje nós temos dificuldade a realizar esses testes por causa da pandemia. Os times fecharam as portas, né? Estão aproveitando o jogador da casa e tem pouco garoto conseguindo ingressar. Mas antes disso, é fácil você ir treinar num time e ficar lá. Mas a dificuldade é muito grande. Eu saí com meu filho daqui, ele tinha 10 anos, fomos para o Rio de Janeiro. E graças a Deus, eu fui junto. Eu consegui ficar lá, para mim foi uma... Separei. A família nossa, eu fiquei para lá com ele, a mulher ficou para cá, mas eu dou graças a Deus de ter ficado lá, porque eu vi muita coisa errada. Você entendeu? Eu vi muita coisa errada e hoje a dificuldade de um menino fazer teste no clube assim, o empresário coloca o moleque lá para fazer teste, então ele tem aqueles empresários que tem mais moral no clube, tal, o moleque fica mais tempo. Então, assim, não há uma escolha. Às vezes, jogador bom não consegue ficar e fica um jogador ruim. Mas o acesso para você testar não é difícil, é fácil. O duro é ficar no lugar. E na sua opinião, Paulo, como é a relação entre jogador e empresário? A relação de jogador e empresário, ela é o seguinte: todo jogador, quando ele chegar a uma certa idade, ele tem necessidade de ter um empresário, entendeu? O empresário, ele vai dar um suporte para o jogador, entendeu? Desde que ele seja um bom empresário, porque você, mesmo jogando bola, você não vai bater palma nos clubes, os caras vão te pegar porque você joga no União São João, porque você joga no Marília, entendeu? Você bater palma e conseguir treinar lá. Então, sempre tem aqueles empresários que levam você, que abrem as portas para você. Então, eu acho que a necessidade de todo jogador é ter um empresário para que ele acompanhe o jogador e leve para os locais. Como é viver o sonho junto com o seu filho? Bom, se eu fosse falar sobre isso, nós passaríamos a noite inteira conversando aqui, né, Luiz? Eu, graças a Deus, eu fui junto com meu filho. Teve vezes que ele pediu para mim: papai, não desiste não. E eu nunca desisti, ele também nunca desistiu. Você precisa ter uma opinião muito forte para ficar. Você passa por várias coisas que
você sente, você entendeu? O filho sente, mas ele sempre foi um garoto que ele gostou e quis, você entendeu? E eu e a mulher, nós sempre conversávamos, ele pedia, não desiste de mim, não. E nós insistimos, se Deus quiser vai dar certo. E estamos aí na luta ainda. Qual o seu ídolo do futebol? Meu ídolo de futebol que eu vi jogar e gostei muito é o Romário. Eu gostei muito dele, Romário. Muito obrigado, Paulo. Vamos falar agora com Ademir Eugênio, ex-jogador do Palmeiras e hoje tem uma escola de futebol. Qual tipo de treinamento é mais importante? Técnico, físico ou emocional? O microfone dele. Tá ruim. Pode ligar aqui? Pode. Desculpa que eu esqueci de abrir o microfone, né? Boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer muito a todos os envolvidos por esse evento, de estar uma ação da escola, de trazer para os alunos dos terceiros anos uma visão de profissionais, né, que tiveram uma chance, oportunidade de seguir uma carreira e, por motivo ou outros, uns seguiram, outros tiveram a alternativa B, né, que a gente tem que sempre ter um plano B, né? E, então, cumprimento a todos da escola, que tem um carinho enorme, porque eu estudei aqui e lecionei aqui nessa escola. Então, para mim, é como se eu estivesse dentro da minha casa hoje. Obrigado pelo convite, viu? Gostaria de cumprimentar aí o Paulinho, tanto tempo a gente jogando junto aí, campeonato inesquecível 86, Paulinho fez um gol de falta, o Junqueirópolis foi campeão da Alta Paulista, isso aí trouxe para o esporte amador nosso de Junqueirópolis uma grande ascensão, né? E ao Nencal, nosso querido amigo, que fomos juntos para São Paulo naquela época, né, Nencal? Palmeiras, ficou eu e o Jorginho, e o Nencal veio embora por causa da idade, né? Ele era um ano mais novo que nós, então ele não ficou naquela oportunidade. E é o que ele falou, a gente acabou depois ficando lá no Palmeiras, jogando em outros clubes, e acabamos com a nossa carreira. O Jorginho hoje é bancário, trabalha no Banco Itaú lá em Dracena, né? E eu sou funcionário público, assim como foi dito, né? E tem a escolinha aqui em Junqueirópolis, e o Nencal seguiu a carreira de futebol depois, né? E brilhou aí nos gramados aí. Nencal, você não falou da passagem sua, que você foi para a excursão com União para o Japão, né? Acho que foi uma bela passagem sua lá, acho que foi bacana, né? Então, nós temos hoje em Junqueirópolis, né, o Nencal, que abriu portas para muitos daqui, né, para o celeiro, né, que tem aqui em Junqueirópolis hoje de craques, né? O Nencal é um dos percussores, né, Nencal? Então, hoje está participando junto com você numa grandiosidade que é essa escola IDENE, né? E com as pessoas que estão participando e com os alunos aí presentes, ouvindo a gente falar, que a gente possa fornecer para vocês algum subsídio para que vocês também encontrem a felicidade após terminar o ano escolar, né? Que vocês vão sair aqui da escola e vão para o mundo, né? Vão para a faculdade, vão ingressar em alguma outra área, né? Então, que nossa live de hoje possa contribuir. Respondendo a pergunta, então, sobre qual que seria o treinamento mais importante, né? Isso, né? Técnico, físico, emocional. Bom, o treinamento técnico, ele se confunde um pouco com o tático, mas o que é o técnico? O técnico é você pegar aquele menino e desenvolver as habilidades dele, drible, passe, toque de bola, né? Uma percepção de jogada, uma finta, uma batida no gol, né? E o tático é você pegar todo esse processo de meninos que estão aí atuando, né, e fazer eles jogarem da melhor forma possível para render para a equipe, né? Para eles poderem, para a gente chegar no nosso objetivo de fazer o gol ou ganhar a partida, né? Um processo todo de aprendizagem. A parte física, ela é muito importante, porque sem a parte física, o atleta não adianta ele ser habilidoso, ter
um excelente drible, ou ser um batedor de falta, que hoje no mundo da bola, sem preparo físico, não chega a lugar nenhum. E para você ter esse preparo físico, você tem que se esforçar muito, é muita dedicação, né? Não dá para ir dormir tarde e jogar no outro dia, não dá para fazer uso de bebidas, quer dizer, você tem que se preparar realmente para alcançar uma forma física muito boa e atuar, né, dentro das 4 linhas. O emocional é primordial, porque se você tem uma boa concentração, você está sabendo o que vai fazer dentro do campo, né, você vai render muito mais. E fora isso, você vai ficar de fora de muitas confusões que a gente vê acontecendo com atletas expulsos, atletas que ofendem o árbitro, não respeitam as regras, acaba se perdendo um pouco, né? Então, eu respondo a você a pergunta depois dessa explanação das 3, é que é um conjunto, não tem como separar uma coisa da outra, né? Tem que ser técnico, tem que ter preparo físico, o emocional tem que estar sempre no equilíbrio. Tudo que nós vamos fazer na nossa vida, o emocional tem que estar sempre acima, né? Para a gente não fazer besteira e durante a nossa profissão, ou que a gente esteja fazendo, estudando, trabalhando, a gente tenha o equilíbrio de fazer as coisas certas. Qual a importância do trabalho coletivo? O trabalho coletivo é para chegar ao objetivo de alcançar, né, uma vitória, né? Você conseguir alcançar que o time seu chegue a ser um campeão daquele campeonato, e também para manter um grupo, porque sem o coletivo a gente não consegue chegar a lugar nenhum, porque a gente precisa, no caso falando do futebol hoje, a gente precisa do goleiro aos reservas, né? E até torcidas, né? Que hoje a gente não está tendo mais, né? Mas a gente precisa desse pessoal todo, né? Tem que ser um conjunto dentro do campo, unidos, né? Cada um fazendo sua função, o goleiro para segurar, o zagueiro para defender, o meio de campo para armar e os atacantes fazendo gol, assim como em qualquer outra profissão. A gente tem que, aqui na escola, eu tenho certeza que a diretora Cristiane, ela trabalha em equipe, né? Assim como o Sargento Pérez lá né, no batalhão, trabalha em equipe, e assim por diante. Todos nós temos que ser em coletivo. Trabalhar em coletivo é bem melhor do que trabalhar individualmente. Como foi sua relação com a família quando estava na base? A minha relação com a família, ela era muito boa, mas como assim foi falado aí, na minha época de jogador, a gente sofreu muito. Por quê? Naquela época a gente não tinha um telefone para se falar todo dia, igual vocês têm hoje. Vocês têm celulares, né? Que toda hora manda mensagem no WhatsApp, Instagram, né? Essas coisas aí que vocês usam bastante, se falam a todo momento. Naquela época a gente não tinha. Para ter um telefone residencial era muito caro. Então, para falar com a minha família, era por carta, né? Então, eu escrevia carta lá do Palmeiras, né? E mandava com um envelopinho timbrado, tudo direitinho, tudo bonitinho, né? E, às vezes, eu saía de São Paulo, chegava primeiro que a carta demorava 3, 4, 5 dias para chegar, né? Então, é muito diferente hoje da realidade de vocês, né? Sem contar que o Paulinho deve lembrar aí, o pessoal que está assistindo mais velhos aí, que assiste a live, o Expresso Prata, que era a empresa que transportava na época da viagem, ela não entrava em Junqueirópolis. Ela deixava a gente no trevo. E o trevo era escuro. A gente tinha que a luz a primeira luz era da Granol. Não existia esse trajeto todo iluminado e tal. Então era uma dificuldade para nós, né? Ficar longe da família. Eu nasci nas Duas Barras, vim para a cidade, entrei no Furacão. E depois o Furacão me projetou aí, através de um jogo lá em Monte Castelo, que veio a equipe do Palmeiras para jogar lá, fazer um jogo de aniversário da cidade, e aí eu fui para São Paulo, né? Então foi muito difícil, porque você veja bem, você não tem o contato com seu pai, com a sua mãe, que você sempre está ali, né, lado a lado com eles, com seu irmão, né? Meu irmão é o Dirceu, acho que todos conhecem. A gente tinha um ambiente familiar muito bom, né? E a gente ficar longe da família é muito difícil, né? Então eu vejo hoje o Paulo que está com seu filho, né? A Ivone, o sofrimento que é ficar longe de casa, porque hoje tem essa facilidade do pai poder ir junto ou a mãe estar junto, mas naquela época não podia estar junto, né? E nem financeiramente a gente conseguiria se bancar também lá
né? Teria que morar realmente no alojamento do clube. E isso era bem difícil para a gente. Uma das coisas que mais dificulta o chegar no profissional é a família, por você não saber lidar com a parte emocional, né? Beleza? Houve uma dedicação exclusiva para o esporte ou conseguiu levar uma carreira acadêmica? Então, eu fiz enquanto jogava, eu continuei estudando, fazendo colegial, né? E aí eu consegui terminar, eu estudava junto com o Veloso e alguns outros jogadores da base que estavam na época. A gente estudava na escola Miss Brown, lá em São Paulo, na Água Branca, a escola que o Palmeiras pagava pra gente, era muito boa a escola. E eu dei continuidade aos estudos. Terminando, saindo de lá, perdi algum outro ano, até por questões de logística, de estar na cidade, né, viajando. Mas assim que eu resolvi usar o plano B, que eu sempre tive em mente o que fazer depois de jogar futebol. Porque até então, você pensa em jogar futebol, ganhar dinheiro, ter seu carro, sua casa, ter, né, algum imóvel, alguns valores para você tocar sua vida. Mas, às vezes, não dá certo. Então, você precisava pensar em algo. Então, eu já vinha acompanhando e eu achei que se eu ficasse na minha área, eu ia conseguir chegar em algum lugar, né? Então, eu fui para a faculdade fazer educação física. O Paulo foi comigo, lembra, Paulo? Não sei se o Paulo está lembrado, o Paulinho, eu e a Branca e o Marcos Grespan, né, o marido da Arlete, nós fomos juntos para Tupã fazer um vestibular, e o Paulo foi para a área de ser empresário, e a gente continuou na área aí da educação física. E aí hoje estou formado já em educação física, né, e trabalho na área. Qual o seu ídolo no futebol? Eu também acompanhei, assim, quando mais jovem, ali nos meus 14, 15 anos, eu tinha meu ídolo era o Zico, né, do Flamengo. Para mim era um cara que jogava muito, batia as faltas muito bem, tinha um bom passe, né, e depois, ao longo que a gente foi, o Zico já parou logo em seguida, né, e aí eu fiquei como Romário, um grande ídolo. Até hoje eu acompanho muitos lances dele, né, na época da seleção, do Vasco, Flamengo, e sempre eu tive ele dentro do futebol como exemplo. Muito obrigado, Ademir. Vamos passar a palavra aos nossos convidados para que façam suas considerações finais. Luiz Carlos. Eu gostaria de agradecer, né, o convite, né, e parabenizar mais uma vez a iniciativa da escola. E hoje, durante o dia, quando eu me preparava para essa live, assim, eu acabei me reportando por umas coisas do passado e a gente acaba até se emocionando, né? Porque foram fases, né, difíceis, né, e alegres que nós passamos, que às vezes a gente acabou deixando do lado e não se lembrava mais. E essa live me fez eu lembrar de algumas coisas, né, e sou grato por essa oportunidade. E se eu pudesse deixar algo assim para os jovens, né, às vezes o maior obstáculo somos nós mesmos, não é verdade? Às vezes de achar que não dá, que não é para nós, que não temos condições, extremamente pessimistas, né, colocando em dúvida o nosso potencial, né, isso acaba interferindo no resultado final. E a outra coisa é honrem seus pais, né? Valorize a família. O meu pai trabalhou muito e com aquele dinheiro suado ele pagava uma passagem para mim fazer um teste num clube em São Paulo, que era o meu sonho. Então, honra seus pais, valorize, porque na dificuldade, os amigos vão embora. Mas quem vai ficar com você realmente é a sua família. A sua família vai ficar com você em todos os momentos. Então, valorize a família. Fazendo assim, com certeza, você já será um sucesso. Muito obrigado. Paulo Monteiro. Primeiramente, eu queria agradecer aí o convite do Joir, da diretora da escola. Eu achei muito válido agradecer o Luiz aí, que fazia tempo que a gente não se via, né, Luiz? O Mi está sempre com a gente aí. E
Eu queria até me desculpar por eu ser muito breve assim nas perguntas e na resposta, porque eu que participo direto com o meu filho, se eu for contar para vocês aqui o que se passa numa vida de jogador, eu vou passar a noite inteira aqui, entendeu? Então eu quero que vocês entendam. E algum garoto que queira, nunca desiste dos seus sonhos. Quem tiver o sonho, vai em frente, você entendeu? E um dia pode se realizar. Eu agradeço, assim, até meu filho que me proporcionou conhecer vários lugares, eu junto com ele. Tive a felicidade de acompanhá-lo até ontem, agora que ele está alojado sozinho, né? Mas corra atrás do teu sonho, você entendeu? Não desiste, não. É perseverança e um dia você chega lá. E todos os garotos que for querer jogar futebol, faça igual o Mi, faça igual o Luiz. Não desiste da escola, não. Não desiste da escola, porque eu tinha um amigo no Rio de Janeiro e ele sempre falava para mim: Paulo, se você tiver 3 filhos e você quiser formar 2 médicos e um jogador de futebol, os 2 médicos você forma fácil, mas o jogador de futebol é difícil. Então nós sabemos da dificuldade porque nós estamos juntos. Nencal sabe da dificuldade, o Mick foi atrás, sabe da dificuldade, mas tudo na vida tem dificuldade. Então, nunca perca a esperança. Obrigado a todos. Admir Eugênio. Eu também gostaria de agradecer a oportunidade a todos, né? E como o Nencal falou, a família é a base de tudo. Então, eu agradeço muito hoje a minha esposa. Tá aberto, né? Gostaria de agradecer muito a minha esposa, né, a minha família, né, as minhas filhas, que me apoiam em tudo que eu faço, né? Então, a gente tem que se pegar a família que ama a gente, que está perto da gente, né? E também gostaria de aproveitar a oportunidade que, assim que liberar, a gente está voltando com a escolinha aqui em Junqueirópolis, que a gente trabalha. Rapidamente falando da escolinha, o objetivo da escolinha era trabalhar com os meninos que não eram atendidos no município, porque na época, quando a gente abriu, não atendia os meninos de 14 anos, 13 anos para baixo, né? Então, a gente resolveu abrir a escolinha para atender esses meninos, para que eles tivessem a oportunidade de aprender, aqueles meninos obesos, os meninos que praticamente não iam jogar no time da cidade, porque não tinha nenhuma qualidade. E a gente também começou a atender aqueles meninos que tinham algum tipo de problema psicológico, algum tipo de ou ansiedade, ou o menino tinha algum problema de coordenação motora. Então, esse era o objetivo que a gente tinha. Mas, com o histórico da gente, de conhecer muita gente envolvida no esporte e surgir os talentos, a gente começou também a dar oportunidade para esses meninos que começaram a se destacar. Então, nós trouxemos o Corinthians para cá, nós trouxemos o Palmeiras, nós trouxemos o Grêmio, fomos atrás do Fluminense, também lá em Dracena, e com isso a gente tem alguns atletas aí que já estão indo ser acompanhados por esses clubes, né? Então a gente tem aí atletas que estão assinando contrato já com 13, 14 anos, temos agora, no mês que vem, para ir 2 meninos aí para o Palmeiras, semana passada foi 2 para o Corinthians, e a gente está esperando que surjam novos nomes, dê oportunidade, né? Mas o objetivo maior é a gente atender os meninos daqui e dar um norte, né, para eles ter uma condição física, uma boa qualidade de vida, né? Mas se a gente conseguir transformar aqui alguém em jogador, seria também, né, bacana, né? Então, mais uma vez, eu agradeço a todos, obrigado pela oportunidade. Para fecharmos essa parte da nossa live, acompanhemos 2 vídeos dos ex-jogadores multicampeões Edmilson e Edu Dracena. Bem, Edu Dracena, venho aqui contar um pouquinho aqui da minha história, né, do início da minha carreira. Comecei aí nas escolinhas de base de Dracena. Eu, com 13 anos, fui fazer um teste
no Guarani de Campinas, onde que eu passei, e desde então eu integrei ao Guarani de Campinas, ao clube, né? Então tive que sair de casa com 13 anos, largar toda a minha família, meus amigos, né, minha casa, para morar num lugar totalmente diferente, num lugar onde que muitas pessoas do Brasil todo, mas eu tinha um sonho, tinha um objetivo, né, de chegar a ser um jogador de futebol profissional, e graças a Deus eu consegui. E nesses 20 anos de profissional, tive vários percalços, vários desafios que, graças a Deus e junto com Deus, a gente conseguiu superá-los de uma forma bem difícil, mas gratificante. Então aqui é o meu relato, é um pouquinho do meu relato, né? Então, para falar para vocês que não é fácil, vão ter vários obstáculos, vários desafios, mas com trabalho, com fé em Deus, com a família, a gente consegue chegar longe, tá bom? Um grande abraço para vocês aí, fica com Deus. Edmilson, qual tipo de jogador que está mais escasso no mercado hoje? Jogador raiz, criativo, com improvisação e com muita força de vontade. A molecada quer ser rico antes de treinar? Dando continuidade à nossa live, meu sonho, mesmo em período de pandemia, vamos receber os policiais militares representando a área da segurança. Jefferson Roberto Pérez fez parte da primeira turma da Escola de Junqueirópolis em 1999. Em 2006, tornou-se cabo. Em 2008, sargento. Entre 2008 e 2011, serviu na capital. Em 2012, comandante em Junqueirópolis. Maiara Tatiana Bernardes. Aos 18 anos, foi policial temporário. Isso em 2008. Aprovada em 2015, realiza na Academia de Junqueirópolis. Em 2016, iniciou a Academia do Barro Branco, formando-se em 2018, aspirante a tenente. Desde esse período está na região de Dracena, e hoje, primeira tenente da Polícia Militar. Passemos as perguntas ao policial Jefferson.
Como é a disciplina policial? Caiu. Caiu aí também? Voltamos. Voltou. Alô? Agora já dá para ouvir, sargento. Alô? Oi, Estão ouvindo? dá para ouvir. Boa noite, eu vou perguntar novamente. Como é a disciplina policial? Desculpa que a internet caiu, voltou agora. Tá? Boa noite a todos. A disciplina policial. Pessoal, eu entrei na Polícia Militar com 28 anos de idade. Era uma grande incógnita para mim saber como seria a disciplina, as regras embutidas lá dentro. Mas, ao mesmo tempo, com a formação da escola de soldado, né, eu percebi que não era um bicho de sete cabeças. Por quê? Os grandes alicerces na formação do policial militar é a hierarquia e a disciplina, que é a pergunta de vocês sobre a disciplina. E é embutido como pilar para a disciplina uma palavra bem básica, o respeito. O respeito com nossos colegas de serviço, o respeito com nossos superiores e com toda a comunidade. Vocês, alunos, né, que já têm essa vivência de como é viver em comunidade, viver em coletividade, aí na sala de aula, vocês sabem que quando você tem respeito para os seus colegas, respeito para os professores, pela coordenação, pela diretora, vocês só têm a ganhar. E é a mesma coisa que acontece na Polícia Militar. Quando a gente tem o respeito, a gente se encaixa na disciplina. A disciplina da Polícia Militar se baseia muito no respeito com o próximo, com os superiores e com a comunidade em geral. Por isso, a gente tem que sempre ter o respeito com a nossa comunidade. Como é a atividade do policial militar? Falar sobre a atividade da Polícia Militar, a gente tem que falar primeiro do objetivo constitucional, que é preservar a ordem pública, proteger as pessoas e o patrimônio. Com isso, passamos por várias situações durante o turno de serviço. Para a gente poder manter a ordem pública e proteger as pessoas e o patrimônio, a gente trabalha diuturnamente, em turnos normalmente de 12 horas, realizando policiamento comunitário, prestando diversas informações à população, atendendo ocorrência que pode ser de uma simples orientação, que a pessoa está, vamos por uma ocorrência bem simples, de orientação ao público, um desacordo comercial, que, digamos que uma pessoa pediu para pintar uma parede e ela não foi pintar, já ocorreu de chamar a polícia para resolver isso. Não é caso de polícia, e sim de outros órgãos. Então, a gente vai lá e orienta a pessoa para ir no órgão corretamente. Tá? Ao mesmo tempo, a gente atende ocorrência que pode ser com mais gravidades, desde um roubo, um acidente de trânsito com vítima. Por isso, o policial, em sua atividade, deve estar em constante treinamento para poder agir de acordo com a crise pede. Se está lá pedindo, no caso, lá, uma ocorrência que tem risco de vida, ele deve agir de acordo com o treinamento. E esse treinamento, para nós, é constante, durante o ano todo, e sempre se atualizando de acordo com a atualidade requeira. Quais são as modalidades da polícia? Bom, o policiamento ostensivo divide em várias modalidades. Iniciamos com a infantaria, que é o policiamento voltado para a área urbana, o qual eu pertenço, que é dividida em radiopatrulhamento, que está presente em todos os municípios de São Paulo por 24 horas por dia. Força tática, também está dentro da infantaria, ronda escolar, radiopatrulhamento com moto, patrulhamento com bicicleta, patrulhamento a pé, entre outras. Essas modalidades são utilizadas de acordo com o local e a necessidade. Dependendo do que está necessitando naquele momento, a gente pode colocar policiais a pé, de bicicleta, de moto, do momento.
Mas também temos os policiamentos especializados, rodovias estaduais, também temos a polícia ambiental, que é voltado para nossas matas, rios, o bombeiro, cavalaria, o policiamento de choque, que são outros tipos de modalidades voltados para áreas específicas de policiamento. Quais as dificuldades no período de pandemia? Bom, no início da pandemia, podemos dizer, como toda a população, que tivemos medo, pois tudo que é desconhecido e com poucas informações nos leva a ter medo. E isso é importante, que o medo também faz a gente se prevenir, se precaver para que não ocorra algo pior para a gente. Mas, como o serviço policial não pode parar, a Polícia Militar criou protocolos, com base nas informações científicas, para dar mais segurança aos policiais durante o serviço. E com isso, foi transmitido aos policiais, através de treinamento, como realizar o serviço com segurança, sempre utilizando máscaras, o álcool em gel, e também como agir em ocorrência com pessoas contaminadas, pessoas que estejam positivadas pela Covid. Como era o concurso na época que você prestou? Alguma matéria conta mais pontuação? Bom, pessoal, na época que eu prestei, há 22 anos atrás, era basicamente igual é hoje, dividido em 5 etapas, começando com a prova escrita, depois o teste de aptidão física, né, o TAF. A prova escrita, retornando só à prova escrita, era dividida em matemática, português, geografia, história, conhecimentos atualizados, né, praticamente igual à prova hoje. Feita a prova escrita, sendo aprovada com mais de 50% de acerto, a gente ia para o TAF, que é o teste físico. Feito o teste físico, também tendo pontuação acima de 200 pontos, porque no teste físico a pontuação é 400 pontos, 100 pontos em cada prova, são 4 provas. Feito mais de 200 pontos, você já é apto para as outras etapas, que seria o teste psicológico e a entrevista com o psicólogo, e depois o teste médico e a investigação social, para entrar na PM. Tá? Foi perguntado se alguma matéria conta mais pontuação do que outra. Bom, depende do edital, tem que se ler o edital. Tem edital que exige que você acerta 50% de todas as matérias, no mínimo. Ou seja, se você acertou lá, vamos pôr 60% da prova, mas só 30% de matemática, você não é classificado. Mas tem edital que pede que você acerta 50% do total da prova. Aí você é apto, só se tem 50 questões, acertou 25, você é apto para as outras provas. Lembrando que a investigação social, ela abrange toda a vida do candidato, inclusive a vida escolar. Se na escola deu trabalho, se envolveu em briga, tudo. Por isso que é importante a gente sempre ter uma vida, como foi falado lá atrás, com respeito e responsabilidade. Muito obrigado. Agora vamos continuar nossa entrevista com a policial Maiara. Como foi seu crescimento profissional? Boa noite a todos. Tenente Maiara. O meu crescimento profissional começou quando eu fui policial temporária, lá em 2008. Eu entrei, conheci um pouco mais da profissão e comecei a prestar os concursos para ser policial definitivo, né? Então, eu passei para soldado em 2015, comecei a fazer o curso de formação de soldado em Junqueirópolis e nisso eu já estava prestando as fases do Barro Branco. Aí eu passei nas fases do Barro Branco e iniciei o Barro Branco em 2016 e me formei em 2018. Aí me formei aspirante e vim direto para a região aqui de Dracena. Como é comandar uma unidade onde a maioria é do sexo masculino? Na Polícia Militar, a gente tem essa característica da maioria ser policial masculino.
Só que com o tempo muitas coisas mudaram, né? Tipo, hoje o edital ele traz quantidade de vaga, independente se é para homem ou se é para mulher, que foi que a gente tem mais policial feminina hoje em dia. Só que mesmo assim prevalece ainda mais os policiais masculinos. Mas está assim na função de comando. É uma responsabilidade que você tem, independente se você é mulher ou se você é homem. E se você mostra lá sua competência, seu serviço, você dá o seu melhor, você consegue desenvolver normalmente. Como você escolheu sua profissão? Então, como eu disse lá que eu entrei como temporária, eu sempre tive o serviço da Polícia Militar. Mas quando eu entrei, eu pude ter o contato maior de como que é o serviço, os policiais, como que era desenvolvido, qual que era a maneira de entrar na polícia, que é através ou fazendo a prova para você ingressar como soldado, ou você fazendo a academia de polícia militar do Balcão. Então, a partir daí, eu falei, não, é isso que eu quero. Então, eu comecei a estudar para prestar o Barro Branco. Prestei várias vezes, até que em 2015 eu consegui passar. E é uma profissão que hoje eu estou realizada e não pretendo sair. Quais as sugestões para o aluno ou aluna que deseja seguir a carreira policial? Primeiramente, quem tem esse sonho de ingressar na Polícia Militar, estuda bastante. Eu falo que é a melhor instituição para trabalhar é a Polícia Militar. É uma honra estar lá dentro. Então, estuda, treina, foca nos seus objetivos. E se é realmente isso que você quer, não desista, porque vale a pena. Quando você estiver lá dentro, vale a pena. Quando você está dentro da Polícia Militar, ela te oferece para você crescer dentro da carreira e ela te proporciona muitas vantagens e você se sente realizado trabalhando dentro da polícia. Eu falo que é um sacerdócio, né? Você trabalhar dentro da polícia militar, fazer por amor e por paixão mesmo. Qual a etapa mais difícil do concurso de policial? Então, como o Pérez disse anteriormente, as fases para você prestar o concurso é a fase escrita da prova, o TAF, psicológico e investigação social. Aí depende de cada pessoa que considera mais difícil. Ah, eu tenho dificuldade para estudar as matérias, para poder prestar a prova. Então você foca mais para você estudar a parte teórica, para você fazer a prova e conseguir a pontuação, para você ir trazer mais casos. Ah, eu tenho dificuldade nas atividades físicas, não consigo correr, fazer flexão. Então você foca mais na parte da atividade física e treina. Então isso depende para cada pessoa o que é mais difícil para ela e ela se esforçar para conseguir, né? Vamos passar agora para as considerações finais de nossos entrevistados. Primeiro, o Sargento Pérez. Bom, primeiro eu quero agradecer ao Joir pelo convite, né? E é muito bom estar aqui conversando com vocês, mas sinceridade eu prefiro o presencial. Estou com muita saudade de conversar pessoalmente com o povo e dar os parabéns aos professores que foram do presencial para o online, direto, rapidamente, né, e conseguiram desempenhar muito bem o trabalho de vocês, né, que eu estou achando super difícil aqui nessa reunião, já estou sentindo que não é tão fácil esse negócio de online, não. É meio complicado. Mas quero agradecer a oportunidade de estar falando com vocês. É muito bom, pelo menos eu amo a profissão como policial militar. Aquele que tiver vontade, preste um concurso, vale a pena. A irmandade dentro da Polícia Militar é muito boa, é gratificante, a gente consegue viver bem, não vamos ser ricos, milionários, mas vamos viver bem com o salário nosso, né, Tenente? Mas estamos
Primeira Tenente Maiara. Primeiramente, eu queria agradecer o convite de estar aqui com vocês, de poder estar falando um pouco da nossa profissão, que é a Polícia Militar, e falar um pouco de como que a gente entrou. E o que eu quero deixar de mensagem aqui para vocês é que não desistam do sonho de vocês. Estamos numa época de pandemia, que é difícil, mas não deixe de estudar. Está no segundo, terceiro colegial, aproveita que esse é o momento. Entra, se você tem esse sonho de entrar na Polícia Militar, entra, que vale a pena. É um serviço assim, gratificante. E na polícia eu falo que ela não escolhe lá o melhor, só depende de você. Depende de você estudar, de você treinar e de você querer. Então a gente se coloca à disposição. Quem quer conhecer aí o curso de formação lá de soldado, vai até Junqueirópolis. A gente tem a turma lá que vai se iniciar lá o curso para conhecer, para ver como que é essa profissão. E a gente recebe vocês de braço aberto quando vocês vierem aqui, passar no concurso e estiver trabalhando com a gente. Muito obrigada. Para encerrarmos esta palestra, gostaríamos de agradecer a todos os envolvidos neste projeto. A fim de ajudá-los, a Escola IDEM estará sempre aqui. Muito obrigado aos nossos convidados e sempre alunos do IDEM. E a cada um de vocês que ficou até agora com a gente. Boa noite e logo nos vemos numa próxima roda de conversa. Boa noite, gente. Obrigada. Obrigada a todos. Boa noite. Oi, Gilson. Boa noite. Boa noite.